Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Já encontrou aí, querido? Não deve ser tão difícil assim. Procure aí que você vai achar. Gênesis, capítulo 2. Sentado como você está, eu preciso fazer uma oração. Senhor, não me deixe desviar daquilo que o Teu Espírito falou comigo ontem. Não me deixe nas minhas ideias, nos meus esboços, não me deixe ir para onde o Teu Espírito não me autoriza, mas que a minha vida sobre este altar seja para a Tua glória. Ao tratarmos do assunto que é precioso, que é a pregação da palavra, que é o alimento da igreja, que é o alimento da nossa alma, que o Espírito Santo, esta noite, mais uma vez, é o supremo nesse lugar, é o excelso nesse lugar. Nós o invocamos e pedimos que a palavra de Deus, ela tenha êxito 100%, e que o Espírito ministre aos nossos corações aquilo que Ele quer para esta noite. Em nome do Senhor Jesus, nosso Salvador, para todos sempre. A igreja diga amém. Capítulo 2 de Gênesis. Vou pedir para daqui para frente mais ninguém andar na hora da mensagem. Verso 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse: Adão, esta é agora osso dos teus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do Senhor, do homem, foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Verso 25 e último. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Amém? Deus faz tudo certo, tudo certo. As coisas que Deus faz não são coisas erradas, os projetos de Deus não são projetos errados. O desejo de Deus para a nossa vida é que os planos dele estabelecidos para nós sejam vividos, sejam bem vividos. Nunca foi proposta de Deus, projeto de Deus, que a gente ficasse doente. Nunca foi proposta de Deus que tivesse guerras, que tivesse homicídio sobre a face da terra. Nunca foi proposta. Proposta de Deus é que tudo fosse bom, desse certo. E tem coisas na vida que a gente não sabe por que não está dando certo. Mas, na verdade, deveríamos de ter resposta para essas coisas. Porque se tudo que Deus faz é bom, então tem algumas coisas que não estão se encaixando em nossas vidas, que, de repente, a responsabilidade não é do João, do Pedro, do vizinho, é exclusivamente minha. Estava lendo esse texto ontem, e sabe quando o Espírito Santo fala com você, para aqui. E eu confesso para os irmãos que, por mais que você conheça a Bíblia,
ou tenha um conhecimento parcial, não quero aqui ser nenhum tipo de metido nesse sentido, mas você já leu esse texto, eu já li esse texto, enfim. E quando eu estava lendo esse texto, os meus olhos voltaram para este verso 25, que vem logo na conclusão de uma entrega de Deus. Deus cria a terra, cria o homem, lhe dá uma companheira, uma adjutora, para que ela fosse a alegria dele e ele a alegria dela. Não tirou da cabeça para não ser o governo, não tirou dos pés para ela pisar, tirou da costela, parte, carne, lado a lado, ombrar, estar perto, estar junto. Deus faz essas coisas, cria os seres, e aí o verso 25 é uma coisa tão bacana, porque eu não sei se você consegue pegar isso. O que Deus faz é tão perfeito na criação, que o próprio Deus, Ele desce no Éden, e na nossa cabeça, por causa do pecado, a gente não consegue imaginar, pelo menos na minha não, Deus descer sobre a terra, passear pelo Éden e bater papo com o casal pelado. Fala, meu Deus. É que o conceito de nu, para nós, tem a ver agora com a queda. Tem a ver com folhas de figueira. Porque não era assim. Nunca foi propósito de Deus de que a gente andasse escondido, de que a gente andasse camuflado, de que a gente andasse debaixo da sombra para poder não encarar Deus. O Senhor, quando Moisés escreve o Pentateuco, o Espírito sopra sobre ele, ele está trazendo aqui uma declaração de como as coisas aconteceram. E criou Deus os céus e a terra. Capítulo 2, chega nessa parte, o Senhor criou o homem deu nome, o Senhor disse para ele governar, mas ele estava só. Até aí estava, se a gente parasse para pensar, o que faltava para o homem? Não tinha problema. Ele tinha comida boa, água boa, ele tinha plantas, ele tinha os animais, ele tinha tudo. Embora ele visse os animais e os visse em macho e fêmea, Deus entendeu que o homem precisava, merecia. Foi um presente de Deus lhe dar uma companheira. Lhe deu. E perceba que a relação de Adão antes de Eva também é boa com Deus. Adão e Deus falam, conversam. E agora a família se completa, institui o Senhor Deus através de Eva, e eles, os três, conversam. Os três falam. A pureza e a santidade era de tal forma que Adão não tinha problema de estar nu perto de Deus. Ele não tinha a ideia na carne, a experiência na carne de pecado. Ele é puro. Então, por mais que alguns pensadores, teólogos fiquem conjecturando algumas coisas, vamos partir da Escritura. Andavam nus. Andavam sem necessidade de esconder. Repito, porque na cabeça de Adão e de Eva, não tem o que esconder. E outra coisa interessante, foi Deus quem criou o homem, foi Deus quem criou a mulher, e Deus tem prazer de conversar, de estar. Esse Deus que a gente pregou aqui a semana passada,
que Lúcifer faz o que faz, de querubim ungido por orgulho, virou o que virou. A criação aqui já tem, a queda de Lúcifer já tinha acontecido, ele já estava expulso da presença do céu, ele já estava sentenciado, e Deus continua na sua ação de visitar o homem, de falar com ele, e não tinha carência, não tinha problema. O relacionamento entre Deus e a criatura era perfeito. Não tinha por que se esconder de Deus. E o texto diz que eles não se envergonhavam de andarem nus perto de Deus, porque quem não tem o que esconder, não precisa se esconder. Sim ou não? Quem não tem coisa errada na vida, não precisa mudar de calçada, não precisa mudar de igreja. Quando eu digo mudar de igreja, porque às vezes, algumas coisas as pessoas, não. Certas coisas na vida, se a gente não consertar, vão nos acompanhar para o resto da vida. Aliás, tem um texto que fala, lembra de onde você caiu e volta ao primeiro amor. Esse casal vive um tempo de pureza, de coisas corretas, e eles estão tão vou usar uma expressão muito comum dos jovens de hoje, eles estão numa vibe tão boa, que andar nu perto de Deus não lhes traz nenhum tipo de constrangimento, porque eles são o que são. E eu fico pensando, desde ontem, esse texto está latejando, o verso 25 na minha cabeça. Deus que fez a mulher, que fez o homem, Deus também, passeando, olhando para o casal. Me permita aqui parafrasear. Bom dia. Bom dia. Vocês estão bem? Bem. Dormiram bem? Dormimos, Senhor. Dormimos. Banana estava gostosa? Oh, Senhor, estava ótima. Comeram um peixinho hoje? Maravilha. E a laranja? Perfeitamente doce. E a pera? Top. Oh, como é que está? Deus andando pelo Éden e dizendo, passarinho deu, chocou, deu a luz, deu. Deus conversando. Era o casal da terra. Imagine Deus andando pela terra com o casal e andando. Nenhuma outra pessoa na face da terra teve essa oportunidade, a não ser Adão e Eva. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus, mas andava com Deus em espírito. Adão e Eva andavam fisicamente. Deus descia, está em Gênesis, descia na viração do dia para estar com eles. Tenta imaginar o Senhor passeando com eles, andando, e passando pelo Éden, que a Bíblia diz que era fantástico. Deus se aborreceu tanto com o pecado, que colocou anjos guardando o Éden, e ninguém nunca mais conheceu. Presume-se onde ele está hoje, na região entre o Iraque, entre o rio Tigre, etc., como diz a Bíblia. Mas o fato é que Deus, andando o seu poder, Ele que criou a gente. Ele criou a gente. Deus não tem nenhum problema com a gente. Não tem. Deus não tem nenhum problema com a gente. É a gente que cria problema com Deus e para Deus. Para Deus, eles estão andando, passeando. E aí, como é que está? Andando pelo Éden, final da tarde, início do dia. E eles estão nus. Eles não têm preocupação, porque eles estão nus, porque não têm o que esconder. Esse senso na cabeça deles de estar nu, de vergonha, não tem.
porque eles não são pecadores, não pecaram ainda. E Deus também não, se Ele que fez, Ele sabe. Era tudo tranquilo, tudo maravilhoso, não tinha discussão, briga, não tinha pecado, né? Esse casal, eles não se envergonhavam, porque não havia da parte deles ainda uma perversão para a obra de Deus. Eles não tinham ainda pervertido, não tinham ainda errado, não tinham dado vazão ao ouvido de Satanás. A pureza na nossa vida vai até o momento em que a gente não dá ouvido para Satanás. Outra coisa que a gente gosta muito de dizer é dizer que o diabo armou um laço e eu caí. É bem verdade que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas é muita covardia lançar sobre o diabo as minhas falhas, os meus desejos, o meu destempero, o meu desequilíbrio, os meus desejos. Dizer o diabo armou e eu caí. Não é bem assim. Ele não entra, ele não chega se eu não der liberdade, se eu não tiver ponto de contato. Então, para Adão e para Eva, nesse tempo que Moisés escreve isso aqui, eles não tinham do que se envergonhar, porque Deus, para eles, Deus sabe quem Ele é, eles são. E Ele sabe quem é Deus. Tudo vai bem até que a palavra é obedecida, a obediência é praticada. A pureza existe, irmãos, até o momento em que a gente não deixa entrar no coração o que não deve entrar. Tem coisas que entram no coração porque a gente permite. Permite, ué. No meio da vida, a gente sempre vai ter tentação, provação, desafios. Se a gente vai fumar maconha, se a gente vai cheirar cocaína, se a gente vai beber, se a gente vai prostituir, se a gente vai adulterar, isso é um problema nosso. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não quer isso para a gente. Ele não deixou isso para a gente. O que Deus deixou para a gente é o que Ele quer da gente, é o que Ele também quer falar essa noite. Deus quer que a gente continue tendo pureza, relacionamento com Ele. Não dá para ser de Deus com máscara. Não dá. Quando a gente precisa se esconder de Deus, é porque a pureza foi embora. Quando a gente tem problema para cultuar e congregar, é porque a pureza foi embora. Aqui deveria de ser o lugar mais frequentado por mim na cidade. Eu escolhi esta casa para congregar. Não esqueça que eu sou pastor. Os desejos de culto, quando o culto vai começar, meu coração deveria de estar explodindo. Eu vou prestar culto para Deus. Ah, mas tem oração à tarde, só vai 4 irmãos. Não estou preocupado se vai ter 4 irmãos. Eu vou na casa do Senhor. Eu estou com tempo disponível. Eu vou lá orar. E é fantástico isso. Para Adão e para Eva, eles não têm nenhum tempo, problema de estarem nus diante de Deus, porque eles estão puros diante de Deus. Não desobedeceram ainda. Não infringiram a norma ainda. O escritor, comentarista teológico, o Dr. Champlin, ele diz algo sobre esse versículo. Ele diz que, quando diz eles andavam nu, ele se refere dizendo o seguinte: era um tempo em que os homens podiam manter-se de pé diante de Deus sem nenhum embaraço. Então eles andavam diante de Deus porque não tinham nada argolado aqui atrás, não tinham nada esquisito. Por isso eles andavam de pé diante de Deus.
Não tinha nada que pudesse contaminá-lo, que pudesse obstruir o relacionamento. Deus deu uma palavra, todo mundo aqui conhece esse texto. Vocês comem do que vocês quiserem, apenas da árvore no centro do jardim, conhecimento do bem e do mal, vocês não devem comer. Era só isso. Era só isso. Havia ali uma situação condicionante. A bênção está enquanto você andar debaixo da obediência. Simples, ponto. Era isso, nada mais. Então vocês têm coisas aí, ó, é isso aqui. Mas, irmão, a pureza, ela se vai quando eu desobedeço. A pureza vai embora quando eu desvio da formalidade. Eu desvio do protocolo, eu desvio daquilo que Deus estabeleceu. Quando é que esse embaraço se dá? Esse embaraço se dá quando começa a haver um flertar com a concupiscência. E eu não quero, pelo menos ao meu coração, o Senhor não ministrou especificamente a questão da concupiscência dos desejos na esfera sexual, que é algo que, quando não é controlado, é descontrolado, afasta o homem de Deus, leva para o pecado, leva para a vergonha, afasta e vai levar muita gente se não se posicionar. O que acontece que tira a pureza? Quando a gente começa a flertar com a concupiscência. E flertar é fazer a corte. Tem gente aqui que não sabe o que é isso. Fazer a corte é uma expressão, ainda que Brasil império colonial, quando um namorado desejava namorar uma moça e ele fazia a corte indo à casa do pai da pretendida e fazendo o processo que dá saudade. Ele ia lá, fazia primeiro a amada gestos de interesse por ela. E fazia a corte quando ele se aproximava, então, de fato, da família e começava a declarar, identificar os seus desejos. A pureza vai embora quando a gente começa a flertar com a concupiscência. É quando a gente começa a namoricar, com coisas que não devíamos nem de longe brincar, nem de longe deveríamos de tocar, nem de longe deveríamos, nem de brincadeira, deveríamos expressar. Mas, quando a gente começa a flertar, a trazer certo tipo de deslumbre, a minha carne vai falar alto, porque eu já estou dando liberdade para algo que não é bom. E flertar, no sentido figurado, é fazer rapapés. Eu achei isso fantástico. Eu falei, meu Deus, rapapés. E aí eu fui procurar, porque eu não conhecia essa expressão rapapés. E rapapés é o ato de arrastar os pés para trás ao cumprimentar. Rapapés é isso aqui, ó. Se apresenta uma situação e eu faço graça, muita liberdade, lisonjeio com aquilo que eu não deveria flertar. E a Bíblia diz, do que reclama o homem dos seus males, se é ele mesmo que o planta. Por isso, jogar a culpa no diabo de algumas coisas é, no mínimo, cometer mais um pecado. O pecado da mentira. Porque eu flertei. Eu dei uma certa liberdade para alguém se dirigir e falar coisas que eu não deveria. Eu flertei, e aquilo massageou o meu ego. Rapapés é o cumprimento exagerado, sabe? Aquelas coisas triviais que a gente deveria de fazer, mas a gente vai para o excesso. É aquela coisa que Deus já disse assim, ó, foge da aparência do mal. E o que eu faço? Eu dou corda, eu caminho, eu deixo ver no que vai dar.
Então, sabe aquele negócio, eu tenho domínio, eu sei me controlar, e eu começo a pegar a palavra que Deus disse para o casal, e disse assim: vocês não peguem desta coisa aqui, do bem e do mal vocês não toquem. Mas aí eu começo a, de alguma maneira, falar com quem eu não tenho que falar. Eu começo a ouvir coisas que eu não tinha nem de longe, eu estou abrindo um espaço. A pureza vai embora quando eu começo a ter gestos de rapapés com o fletar da concupiscência. E a concupiscência, ela tem dentro de si algo chamado sobre mesura. E mesura tem a ver com o ato de enaltecer ou lisonjear com exagero. Objetivando sempre privilégios e favores a seu lado. Isso é mesura. Então a concupiscência se dá quando eu começo a deixar entrar no meu coração o lisonjeio, que eu sei que não está na lei de Deus algumas coisas, porque o homem, ele sabe, a mulher sabe. Os nossos filhos são educados dentro de casa, eles sabem o que é certo e o que é errado. Esses meninos aqui, o Felipe Castro, criado na igreja que eu vi nascer aqui, se fizer lambança é porque quis ser desobediente. Vai pagar a conta. Em nome de Jesus não vai isso acontecer. Juliana aqui, ó, chegou aqui, pequenininha, lembro dela. A gente vai indo por caminhos, a gente vai deixando que alguns sentimentos virem atos na nossa vida. Que sentimentos virem atos. E aí a coisa fica ruim. Porque daí para frente, a minha carne já está um pouco inflamada. Sabe como é que é? Eu quero. É gostoso. Não é que aquela piscada mexeu comigo? Rapaz, se mexeu com você, é porque a pureza foi embora. É porque a pureza foi. Porque a primeira atitude que deveria ser tomada é repreender aquela atitude. Repreender espiritualmente, repreender tomando mecanismos que possam, de fato e de direito, evitarem dar um basta naquilo, e ninguém melhor do que eu mesmo para fazer isto. No sentido pejorativo, essa questão de flertar tem a ver quando a minha polidez é afetada. Então, eu começo a entrar no flertar quando eu sei que, como pastor da igreja, eu devo ser um homem polido, exemplo para o rebanho, e eu começo a abrir alguns precedentes para algumas coisas. Ou seja, a minha polidez começa a ficar afetada. No primeiro momento, você, igreja, não sabe, Fernanda não sabe, meus pais não sabem, diretoria não sabe. Mas eu sei, e o Espírito Santo sabe, isso basta. É quando aquele homem que tinha uma convicção, que pregava, ele já começa a olhar para algumas coisas assim, sabe? Começa a mexer na gola. Veja bem, alguma coisa que já foi. A polidez. É quando excessivamente é muito obsequioso, muito cheio de graça com o pecado. A pureza vai embora. Vai embora quando eu começo a ser muito, muito amiga das coisas que vão contra a vontade de Deus. Mas eu começo a fazer o quê? Aquilo está mexendo comigo. E a raiz do flertar, ela tem a ver com algo tão sério, porque a raiz disso, chamado concupiscência, de uma forma desordenada, ela é o efeito do pecado. Jesus vai na raiz. Os fariseus querem pegar Jesus e falam: o que tu dizes? Daí Jesus sabia, né? Se um homem
trair a sua esposa, tal, não sei o quê. Jesus que sabe o que eles querem fazer. Jesus fala, eu falo outra coisa para vocês. O pecado vem primeiro pelo pensar e depois pelo agir. Pensou, já pecou. Acabou o assunto. Primeiro se peca com aqui, ó. Olhou, deu liberdade, pecou. Vacilou. Foi Jesus quem falou. Ir para um ato do crime, alguém que é chamado para fazer um roubo, para ganhar um dinheiro, e ele considera ganhar um dinheiro, irmãos, já dançou. Porque a concupiscência, ela se caracteriza em duas coisas. Primeiro, cobiça pelos prazeres sexuais. E tem muita gente que está perdendo a presença de Deus por causa disso. Muita gente. Os templos estão cheios de pessoas que praticam a religiosidade. Mas que, infelizmente, o jardim secreto não é mais de Deus. É de outras coisas. É da carne. A outra característica da concupiscência, isso é complicado, é a cobiça de bens materiais. O que Deus dá é pouco. O que Deus colocou não basta. O que Deus disse para o casal não foi para eles levado em consideração. E já que se pode comer do fruto da árvore, é um desejo material. E quantas pessoas estão perdendo a sua fé, perdendo a comunhão com o Espírito Santo, estão perdendo relacionamentos dentro de casa, ministerial. Agora há pouco eu falei aqui, que muitos de nós entram e saem da igreja e não tem tempo. Alguns de vocês precisam se converter. Vocês não vêm nem para a escola dominical, estando de folga, estando descansando, não vêm para culto de oração, não vêm para culto de ensino. O que vocês fazem? O que vocês fazem? Estão tão ocupados assim? Será que é obrigação apenas do pastor de estar e pregar e se dedicar? O que vocês estão fazendo? Essa concupiscência, ela tem como característica cobiça de bens materiais. Aí alguém diz assim, bom, eu estou livre porque eu não fico nessa não. Eu estou fora desse negócio de desejos sexuais, porque eu sou bem casado, estou polido, fecho, tal, não sei o quê. Mas Satanás está encontrando, já encontrou uma área que ele vai bater, Priscila, ele vai bater. Ele vai bater porque ele sabe que perdeu o foco. Eu não disse não. Tem colegas aqui que já devem ter recebido algumas propostas para levar droga, para passar o pano num assalto. Tem professora que vai receber proposta para dar uma nota que o aluno não merece para o filho ser bem-sucedido. Tem gente, vocês viram o que aconteceu aqui no início da pandemia? Um escândalo, que uma pseudo-enfermeira arrumou vacina e um empresário, contra todos os argumentos, ele vai e busca e compra, sabendo possivelmente que aquilo é um desvio de lote. Ele pagou errado, foi processado, que além de tudo não era vacina. E ainda caiu num escândalo sobre isso. E a cobiça, ela traz isso. E sabe, querido, algo interessante e triste para a gente pensar, para você pensar e para mim pensar, que a concupiscência, ela confunde o amor. Não é que se confunde com o amor. A concupiscência confunde o amor. Então o amor por Deus, para não tocar naquilo que não devia, foi ofuscado, a polidez foi ofuscada.
a cobiça para mexer, para tocar, foi-se embora, foi cedida. A concupiscência é como uma sanguessuga. E aí o texto diz que aquele casal que gozava de uma harmonia tão perfeita com Deus, a ponto de andar nu, porque não tem o que se esconder de Deus. Eles estão na obediência, eles estão na verdade com Deus. E Moisés recebe do Senhor esta palavra e diz: e eles andavam nu, é um passado. Presta atenção na expressão verbal. E andavam nu significa que não andam mais. Por que não andam? A pergunta que o Espírito me traz esta noite para todos nós é: por que não nos incomoda isso, irmãos? Será que não nos incomoda mais algumas coisas nos tirarem a presença de Deus? Moisés escreve dizendo: o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo, o Senhor preparou, o Senhor fez o homem, o Senhor fez uma mulher para ele, Deus fez isso, estabeleceu, deu comando tal. E aí o texto 25 diz assim: e andavam nu perante o Senhor, não tinham do que se envergonhar, porque eles eram transparentes. Mas quando a concupiscência, e aqui não foi prazer sexual desordenado, que a concupiscência é também prazer sexual desordenado. Qualquer tipo de relacionamento sexual fora do casamento é pecado. Seja virtual, seja aqui, seja de fato, seja solteiro é fornicação, seja casado é adultério. Foi para a cama ou não foi para a cama, aconteceu aqui, é pecado, é concupiscência. A pureza está indo embora. Se cogitou, se visualizou, tem problema. Satanás está ganhando ponto. Este casal que amava a Deus, a concupiscência confundiu o amor. Somos uma geração que fala que ama a Deus, porém, Deus tem que entender algumas coisas. E esse casal, eles falharam. A concupiscência, ela traz como uma síntese que é um desejo imoderado de satisfazer a sensualidade. É um apetite forte, sensual. Uma geração que, se não mostrar as partes íntimas, não andar justo demais, não andar decotado demais, agora é para ambos os sexos, o sexo é para tudo, mostra tudo, faz tudo, é necessidade de estar mostrando. E aí eu fico vendo alguns lares se perdendo a pureza que Deus te entregou. A igreja está entendendo? Abra os teus ouvidos, santa igreja. A igreja não é a ficante de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. Eu vou repetir. O ficante aqui, pega hoje, solta amanhã, vai para o motel hoje, pega outra amanhã, dá beijo hoje, sai hoje, e troca ideia, troca zap, troca tudo. Isso é ficante. Só que isso é pecado. Se você quer andar com Deus, se eu quero andar com Deus, eu não posso andar com folhas de figueira. Eu preciso ser limpo e transparente com Jeová. Não vai ter glória a Deus, eu já sei. Invocamos Deus. Grande Deus, cantamos. Mas o Senhor não pode mais me achar. Estou falando isso
num campo aqui subjetivo, filosófico, de entendimento. Por quê? Porque eu estou me escondendo dele. Eu tenho alguma coisa para esconder de Deus. Ontem eu estava aqui, entregando a bandeja de ceia para a igreja. Ontem eu estava ministrando. Ontem eu estava servindo o reino através dos ofícios que Deus me estabeleceu. Agora eu preciso de alguma folha de figueira para justificar não vir, para justificar não fazer, para justificar não estar. Mas eu pergunto para você o que o Espírito me quebrou ontem à tarde. Será que a gente já parou para pensar que o Espírito Santo se entristece quando a gente se afasta dele? Será que nós temos pensado o que o Espírito Santo sente quando eu o troco pela concupiscência? Já passou no nosso coração como Deus chora, como eu aborreço Deus quando eu cedo para a concupiscência. Tinha tanta coisa boa para você. Eu sonhei com você. Eu entreguei uma família, eu te entreguei um ministério, eu te entreguei uma empresa, eu te entreguei uma esposa, eu te entreguei um marido, eu te coloquei sobre o meu rebanho, eu te dei dons. Você cedeu por um negócio que vai passar em minutos. Será que a gente, por um minuto esta noite, poderia imaginar o Espírito Santo chorando? Concupiscência é o desejo intenso de bens materiais ou terrenos. Ganhar dinheiro não é errado. Ter bens não é errado. Errado é tirar a palavra, os seus valores e os seus princípios, e eu fazer assim: o Senhor pode esperar, agora é o meu momento. Não vai dar certo. Vai ter perda, vai dar ruim, vai ter desgraça. Não tem dinheiro que vai pagar o dia do acerto. Esse ato de concupiscência é o que produz, essa é a melhor das explicações que eu achei. Concupiscência é o que produz desordem dos sentidos e da razão. Eu vou repetir: concupiscência é aquilo que produz desordem. Desordem dos sentidos e da razão. Eu vi, e alguém disse aqui, eu ouvi quem falou, que quando você não vem, diz que eu fico tristinho aqui na igreja. É verdade mesmo, não tem problema de dizer que ela sabe disso. Sou casado com ela, mas eu não tenho mais prazer de estar com ela. Eu não tenho mais prazer de passear com ela. Eu não tenho mais prazer de viver, projetar, construir uma velhice, uma terceira idade, um futuro com ela. Por quê? Porque a concupiscência é aquilo que traz desordem aos sentidos também. Então, quando Deus olha para Adão e para Eva, Ele não tem problema de um casal que anda nu, porque Ele os conhece. E o casal não tem o que esconder de Deus. Mas quando a concupiscência cedeu, achou lugar, melhor dizendo, no coração de Eva e de Adão, veja se não é real, produziu desordem dos sentidos e da razão. Irmãos, eu tenho assistido pessoas trocar a casa do Senhor por shows, por promessas, por sexo. Tenho visto pessoas que eram excelentes ministros do Senhor no altar
e trocando o altar para tocar em barzinho. Porque alguém prometeu que vai arrebentar, ele vai acontecer. Eu tenho visto pessoas que já pregaram aqui várias vezes, e que as notícias me chegam e eu me entristeço. Me entristeço. Quando alguém diz, essa igreja não é mais para mim. Eu preciso de voos maiores. O evangelho que é pregado aqui deveria de ser o mesmo evangelho que é pregado na igreja catedral. O povo daqui merece tanto quanto da igreja dali. Eu tenho visto pessoas que cederam à concupiscência e a desordem chegou e agora ela perturbou o sentido e a razão. Mas é duro, irmãos. Voltando à palavra de domingo passado, filhos da arrogância não param para pensar. Não querem pensar, a dureza está nelas, não está no diabo, não está em Deus, a dureza está em mim. Quando eu estou ouvindo uma palavra como essa, e de repente meu coração está dizendo, eu sei o que está tentando me roubar, eu sei por que eu não consigo dar um glória a Deus, eu sei por que eu não tenho mais vontade de ir para uma reunião de oração, eu sei por que eu perdi o desejo, o interesse de estar congregando, eu sei, mas eu gosto. O nosso comentarista da Bíblia de Genebra, ele fala sobre o seguinte detalhe de 2:25 de Gênesis: porque andavam nus, pois antes que o pecado entrasse, todas as coisas eram honestas e formosas. Já parou? Deus não tinha nenhum problema com Adão e com Eva, e eles também não tinham com Deus, porque as coisas eram honestas e formosas. A igreja entendeu? Desonestidade não é de Deus. Está escondendo alguma coisa? Está escondendo alguma coisa? Tem alguma coisa na sua vida, aqui no coração? Põe para fora, antes que te mate. Antes que te tire da presença de Deus definitivamente. É aquilo que tirou a honestidade e tirou a formosura. Eu não tenho mais alegria, eu não tenho mais prazer em trabalhar no reino, de fazer as coisas no reino. É tudo de qualquer jeito, vai de qualquer forma. A Bíblia do nosso comentarista Duck, ela diz o seguinte: andavam nus, a explicação é: onde não há pecado, não há vergonha. Por isso que tem gente que não pode dar a paz do Senhor no trabalho. Por isso que tem gente que não pode, quando vê alguém na rua, alguém diz assim: paz do Senhor, irmão. Oi, beleza? Firme. Quem que é com você? É um amigo, vizinho meu. Porque não tem. Onde tem pecado, vai ter vergonha. Queria que você pensasse nisso. Como a ajudante de Adão era Eva, osso dos seus ossos, a carne de sua carne e a noiva de Adão. Assim, a igreja é o corpo e a noiva de Cristo. E sabe outra coisa interessante? Que a mulher foi levada a Adão e apresentada a ele. Mas a igreja, Cristo, a si mesmo a apresentará. Efésios 5:27 diz assim: e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Jesus vai pegar a noiva, que é a igreja, e vai para ele mesmo, uma igreja santa, sem ruga, sem mancha, imaculada. A igreja.
é a noiva. Adão e Eva não tinham vergonha, porque a vergonha implica num sentimento de culpa que eles não tinham. E sabe, irmãos, sabe qual é a resposta que Adão dá para o Senhor? Você sabe. Adão, onde estás? Senhor, eu me escondi. Você escondeu? Por quê? Eu estava nu. Quem te contou que tu estava nu? A resposta que a maioria dos homens dá. Homens que eu estou falando é espécie humana. A mulher que tu me deste, mas é cara de pau. Agora Deus é responsável. Aí ele chega para Eva e fala: Eva, quem te contou que você estava nu? A serpente me enganou. O senhor que fez a serpente? Foi o senhor que fez? Então, foi o senhor que fez. E esse casal, eles perdem a presença do Eterno. Essa frase que está escrito, e andavam nu, é passado. Aconteceu. E um teólogo chamado Albert Barnes, ele diz que esta foi a sentença mais melancólica que Deus já disse na vida. É um passado que não volta. E andavam nu e não tinham vergonha. É Deus dizendo: escreve aí, Moisés, passa para o meu povo. Eu sinto saudade. É uma declaração de melancolia. Andavam. Alguém que um dia gozou da comunhão e agora não tem mais. Quando existe pureza, meu irmão, as almas são vestidas de pureza. Por que Adão e Eva não tinham problema de andar nu diante de Deus? Porque as almas deles eram almas puras. Segundo a filosofia, segundo Platão e segundo Diodoro, a nudez era uma característica de ouro da idade lá de trás. Por quê? Idade da pureza. As pessoas não tinham que esconder. As pessoas não tinham que se vergonhar. Isso é no campo da filosofia, a gente fica com a Bíblia. E a Bíblia diz que Deus disse a Moisés: escreve. Eles andavam nu perante mim e não tinham do que se envergonhar. E essa noite eu queria que você pensasse sobre isso. A Bíblia diz em 1 João 2, verso de 16 a 17: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, vem do mundo. Eu vou repetir. Olha o que diz: porque tudo que existe no mundo, a concupiscência da carne, seja do prazer sexual, seja zelo, gosto, busca desacerbada por bens materiais, é do mundo, é concupiscência da carne. A concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sabe quais são os valores que a nossa sociedade organizada tem como valores para ela? E a gente precisa tomar cuidado para a gente não entrar nisso. Valores e princípios de injustiça, de desejos inferiores, falsos, de egoísmo. A concupiscência é pecado e conduz a outros pecados. Quem não trata os seus pecados hoje, pode se preparar que vai levar para outros pecados. Mais cedo ou mais tarde, o teu pecado te achará, como diz a palavra. Então é bom que a gente filtre o coração. Outra coisa, o homem concupiscente pagará as consequências. E eu quero findar com você a palavra esta noite. Uma compreensão. Provérbios 6, 25 vai falar de algo que o sábio está tratando com Salomão, se referindo ao engano, o engodo, no exemplo aqui da prostituta.
Mas isso aqui se aplica ao exemplo da vida, à concupiscência da vida. Verso 25 a 29 diz assim: não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Tomará alguém fogo nos seios sem que as suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas sem que se queime os seus pés? Assim será o que se chegar à mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. A graça de Deus nos dá poder para dizer não à concupiscência. Adão e Eva sabiam, mas não filtraram. Tito capítulo 2, 11 e 12, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbrio, justo e piamente. Tem gente perdendo a comunhão com Deus por causa de coisas desse tamanho. Desse tamanho. O céu é imensurável. Morar na eternidade, na presença de Deus, não tem preço. O que Jesus foi preparar para nós não tem preço. Tem gente trocando o lar, a casa do Pai, por coisas que vão perecer aqui. Sabe o que rola numa noite de sexo barato? Nesse contexto? Uso, carne. Não tem amor, não tem Bíblia, não tem nada. Mas aquilo que é do casamento, isso aí é santo. Sabe aquele dinheiro que vem para dentro de casa que não está trazendo desgraça? Isso é santo, isso é perfeito. É Deus. Jesus falou: o que adianta ganhar o mundo inteiro, você vai perder tua alma, rapaz. Eu quase entrei nessa. Ter. Opa! Se perde a comunhão com Deus. Por causa do que mesmo? As gerações dos céus são diferentes da geração da terra. E eu fecho essa palavra com você. As gerações que vão morar no céu pensam diferente, agem diferente dos habitantes dessa terra. Se alguém almeja viver a eternidade com o Senhor, precisa fazer agora o ajuste. Não dá para ser envolvido e achar que vai ser habitante do céu, porque a cabeça dos habitantes dos céus são diferentes das gerações da terra. O que a terra pensa hoje? Injustiça, violência, trapaça, desobediência, rebeldia, a Bíblia não é verdadeira. Tentaram desconstruir a família. Estão tentando desconstruir. Tentaram desconstruir a ideia do que Deus criou. Tentaram. O movimento feminista tentou desconstruir. Só que o que o movimento feminista não conta, não é que a sua autora, antes de morrer, ela escreveu um livro arrependida da bobagem que ela escreveu. E esse livro não tem valor. Por quê? Porque vai contra. Algumas pessoas montam em algumas coisas porque querem. E trocam a passagem para o céu por coisas da terra. As coisas da terra são pequenas, meus irmãos. Você quer ver um exemplo? Eu estou pastor de vocês hoje, não sei por quanto tempo mais. Estou hoje. Tudo que eu posso fazer, estou fazendo. Estou tentando, me desgastando. Preguei ontem de manhã num lugar, fui para outra cidade, preguei à noite, hoje aqui, agora à noite aqui, amanhã à noite em outro lugar, terça-feira aqui, quarta-feira outra coisa, quinta-feira aqui, sexta-feira na vigília. Porque o meu tempo vai passar. O meu tempo vai passar. E eu não posso deixar o tempo passar como um preguiçoso diante de Deus, como um displicente diante de Deus. Outro dia que o pastor apóstolo Edgar pregou aqui, ele disse assim, e eu fiquei atento quando ele disse assim: Abraão gerou
para Jacó, que gerou para Isaac, que gerou Israel. Tem muita coisa que hoje a gente... é preço. Mas tem coisas que não dá para negociar, não é? Eu não preciso, você não precisa, não devemos se esconder de Deus. O dia que a gente precisa se esconder de Deus é porque a pureza foi embora. Alguns se escondem de mim achando que eu vou. Não, querido. Eu sou apenas o pastor da casa. Sou sujeito a cair. Procure evitar as formas diversas de cair nos engodos. Eu, quanto pastor, preciso vigiar minha vida, cuidar dos meus olhos. Eu preciso zelar da esposa que Deus me deu, porque por ela eu vou ser responsável. Eu preciso cuidar de vocês, porque Deus vai cobrar de mim o que eu fiz de errado com vocês e o que eu deixei de fazer e podia ter feito. Quando Deus não pode me achar mais, é porque eu perdi a pureza. Eu li esse texto ontem, o Espírito Santo falou, volta, e eu fiquei assim, volta. Se andavam nus. Aí agora eu vou falar uma experiência minha. Deus disse assim, você acha que eu gostei? Parece loucura, né? Falar isso. Porque tem gente que não acredita que Deus fala com a gente. O Espírito Santo estava lá no escritório em casa e ele disse, pois é. Tem muitos que estão fugindo de mim. Estou com saudade. Estou cuidando. Estou fazendo. Mas eles estão fugindo de mim. Eu disse, Deus do céu. Primeira coisa, Senhor, sou eu. Sou eu. Eu disse, não. Olha no texto, Kleber. E ambos andavam nus, porque não tinham do que se envergonhar. É passado. Aconteceu. Mas Jesus veio. A graça manifestou. A gente pode retomar. Eu falei, Senhor, mas... Aí, irmãos, não tem como eu explicar para você as coisas que o Espírito fala para mim. Mas meu coração se apertou. Porque Deus disse, eu estou falando, eu estou chamando, mas tem muitos me trocando e vão se perder. Eu olhava para o texto diz, de novo, o Senhor falou, lê. Eu fiquei nesse texto. E ambos andavam nus, porque não tinham do que se envergonhar. Que o Senhor Jesus, esta noite, possa encontrar em nós, desejo de arrependimento, pedidos de perdão. Deus não fez nenhum casamento para ser uma desgraça. Deus não levantou você como pastor, como ministro, para você ser uma desgraça. Não flerte com a concupiscência. Ah, pastor, eu estou fora porque não. A concupiscência pode ser pelos prazeres de ter coisas. O diabo tem trabalhado muito nessa sociedade. Tem que ter, é jogo, é investimento, é pirâmide, é isso, é aquilo, é Bitcoin, é isso, é aquilo, e perde tudo. Noite sem dormir, noite sem estar com a família, noite sem estar junto, não tem mais alegria, é coisas, é preciso. Vale a pena? Vale a pena. Eu penso que é melhor continuar andando nu, mas sendo limpo.
não tendo do que se envergonhar. Nós não somos perfeitos, mas eis que Ele está à porta e bate. Se abrir a porta, Ele entra e Ele ceia. As gerações dos céus, pensam diferente da geração da terra. Quer ir para o céu? Pense diferente. Se comporte diferente. Porque uma hora dessa pode acontecer. As gerações da terra é carne. Ai, Jesus. Que o Espírito Santo nos encontre essa noite em nosso quarto. Vem aqui, Agnaldo. Aquele louvor, as lamparinas estão acesas. Que o Espírito Santo nos encontre com desejo de estar com Ele. Que a nossa vida seja um altar. E o altar é sacrifício. O altar é sacrifício. O altar é o lugar onde eu me exponho. O altar é o lugar onde eu me entrego. O altar é o lugar que eu não tenho mais nada. O altar é quando eu chego para Deus e digo, eu sou isso aí. Preciso mudar. Quanto tempo o Espírito Santo não consegue achar alguns? Que as nossas lamparinas, pode adorar, Agnaldo, estejam acesas. Que haja azeite. Que a gente esteja esperando o noivo. Que as concupiscências da vida sejam destruídas da nossa alma. Que o diabo não venha dizer, tenho nada com isso. Na sala judicial que eu preguei aqui a semana passada, é o único lugar que o diabo ainda pode. Na sala de audiência, quando ele vem fazer o papel de acusador. Que ele não venha dizer, não está tão certo não, viu? Que a nossa vida seja uma vida diferente. Que a gente volte a dizer para Jesus, vem aqui em casa, Senhor. Fique em pé.